justamente falando da hora da morte, né? O senhor agora há pouco falou da questão dos estigmas, que na hora da morte o Padre Pio já estava livre delas. Sim. Me parece que uma das suas filhas espirituais, né? Porque o Padre Pio levava muito a sério essa ideia de filho espiritual, né? Você correspondia por cartas para quem estava distante, outros de maneira pessoal, e uma terceira via ainda, de maneira extraordinária, também se comunicava, né? Já que, em muitas ocasiões, parece que o tempo e o espaço não funcionava para o Padre Pio, ele estava além disso, né? São muitos exemplos. Um que eu me lembrei agora, né? Num livro de um jornalista famoso que escreveu a biografia do Padre Pio. Diz ele que, em uma certa ocasião, uma das suas filhas espirituais, que morava distante de Padre Pio, estava pedindo todo santo dia, diante de uma fotografia do Padre Pio, pedia que conseguisse ficar livre do cigarro, pois ela fumava muito, né? E olhava a foto do Padre Pio e dizia: ó, Padre Pio, me ajude a ficar livre do cigarro, me ajude a ficar livre do cigarro. E Padre Pio, a centenas de quilômetros de distância. Até que um dia ela conseguiu parar de fumar, foi até São Giovanni Rotondo contar para o Padre Pio, né? E quando ele chegou lá, ele foi correndo contar para o Padre Pio: olha, eu consegui ficar livre do cigarro. E o Padre Pio responde: também, todo santo dia você me pedia isso, eu já não aguentava mais. Que bom que você ficou livre do cigarro. Quer dizer, bastava rezar diante da foto e ele estava ouvindo a quilômetro de distância, né? Para lembrar de mais um desses episódios extraordinários na vida do Padre Pio. Então, ele levava muito a sério essa questão das suas filhas espirituais. E parece que já ali no leito de morte, caminhando para a morte, uma dessas filhas espirituais chegaram até o Padre Pio e pediram a ele: e agora? O que a gente faz? Uma direção. E se ele levava a sério justamente isso, ele podia dar uma aula, né, para elas. E o que ele respondeu para essa filha espiritual que pediu ajuda nessa hora que ele, o próprio Padre Pio, já estava a caminho do leito de morte? Respondeu com esta frase: minha filha, o rosário. Reza o rosário todos os dias. Curto e grosso. Pronto. Deu a resposta mais bela que podia, curta e muito profunda. Não esqueçamos que nasceu logo, por iniciativa dele, grupos de oração com o nome de Padre Pio, presentes hoje em todos os países do mundo, onde se procura, até do ponto de vista leigo, viver a espiritualidade e o carisma de Padre Pio. Padre Pio se tornou famoso na sua época também para ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas, construindo inclusive ao lado do convento um grandioso hospital que é chamado em língua italiana Casa Sollievo della Sofferenza, Casa Alívio do Sofrimento, onde até está sempre lotado aquele hospital com os recursos mais sofisticados do mundo inteiro, porque Padre Pio, como Jesus e como Nossa Senhora também, sempre tiveram uma preferência no atendimento às pessoas que não passam bem. Por isso é rezar todos os dias para os doentes e invocar para esta finalidade a intercessão de Nossa Senhora. Por isso, né, quem me conhece sabe que o Padre Guido, toda vez que celebra a Santa Missa, antes da oração final, costumo sempre rezar com os fiéis uma Ave Maria para os nossos irmãos doentes. Entendeu? Claro, o senhor está fazendo como deve ser feito. Como deve ser feito. E me parece também, Padre Guido, que no próprio momento da morte, né, o Padre Pio, além de repetir o Santíssimo Nome de Jesus, também ficou repetindo Jesus e Maria. E Maria. Jesus e Maria. Jesus e Maria. Foram as últimas palavras de Padre Pio. Era exatamente em 23 de setembro de 1968, não vai assim? Exato. Eu era estudante de filosofia no sul d'Italia e teve uma grande repercussão lá na Itália a notícia do falecimento de Padre Pio. Né? Nesse período o senhor estudava aonde? Na cidade de Messina. Em Messina. No sul da Itália, você estava perto lá então. Exato. Que coisa, Padre Guido. Não fomos ao inteiro, porém, na história da nossa congregação, o fundador da minha congregação, Santo, Aníbal Maria de França, foi até mais de uma vez conversar com o Padre Pio. Os santos se encontram, né? Que coisa. O senhor estava pertinho, então, lá da região quando ele morreu. Sim, exato. E os grupos de oração por ele fundados, até hoje estão de pé.
e estão se multiplicando em todas as cidades do mundo. E é bom, gente, experimentar este grupo de oração, porque, como disse a mesma palavra, é um grupo que reza. E a oração mariana ocupa um lugar de grande destaque, porque quem reza é levado espiritualmente e naturalmente à ação também de um gesto de caridade. Padre Pio deixava de lado de olhar pelo relógio quando se tratava de atender uma pessoa, mesmo até em plena noite. Não poupava energias e nem media esforço, que nem que dava a este homem a capacidade de enfrentar um ritmo não comum, inclusive, volto a repetir, com uma doença não das melhores, com uma saúde não das melhores, né? Doente como ele estava, quando tinha aquela boa vontade de ver que aquela pessoa estava mesmo precisando da presença dele. Interessante quando você estava citando aquela pessoa que fez uma oração diante de uma fotografia do Padre Pio, né? E na minha cabeça passou exatamente aquele episódio na Primeira Guerra Mundial, quando a Itália estava lutando contra o exército da Áustria e da Alemanha na divisa da Itália com a Áustria. E houve um momento muito difícil da guerra, que o exército italiano teve que recuar. E quando recuou, o comandante pensou de não enfrentar a vergonha e a humilhação e decidiu matar-se. Era um general chamado Cadorna. Decidiu matar-se, mandou todo mundo sair do seu gabinete e preparou a arma para se matar. E aí entra Padre Pio. Estamos a 1.400 quilômetros de distância de San Giovanni Rotondo. Entra Padre Pio e diz, não faça isso. Não faça isso. E convence este homem a não se matar. O cara, logo em seguida, que o Padre Pio saiu, chama um soldado e diz, me chame de novo aquele frei que entrou agora. Qual frei? Ninguém tinha visto o Padre Pio, ninguém. A história fala que depois o exército atacou, ganhou a guerra, tudo bem. Mas quando terminou a Primeira Guerra Mundial, este general Cadorna novamente queria conhecer aquele frei, aquele religioso, Padre Pio. Ele mostraram uma fotografia dele. Ele decidiu ir até San Giovanni Rotondo, não com trajes militares, mas traje social, e viu que era ele mesmo. E Padre Pio estava prestes a iniciar a celebração da missa. Saiu com o cortejo dos padres, dos coroinhas, da sacristia, e quando chegou no corredor central da igreja, deixou o cortejo, foi no meio do povo e tocou neste homem. Ele disse, está lembrado aquela noite a besteira que você queria fazer? Olha só, mais um milagre de bilocação, né? Essas histórias do Padre Pio são belíssimas. Belíssimas.